Estamos aqui novamente, servidoras da Secretaria da Fazenda, para mais uma entrevista do nosso ciclo chamado Coisas de Mãe. Hoje a gente vai falar com a Graziela Reis, que é professora universitária, é doutoranda pela USP e vai ter um papo bem legal com a gente aqui sobre assuntos bem interessantes. Grazi, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Kelly. Muito feliz de estar aqui com você e com as colegas, né, que estão acompanhando essa nossa conversa. Nossa, a gente que agradece, viu? Grazi, como foi a maternidade para você? A maternidade, ao mesmo tempo que ela é maravilhosa, ela é penosa, né? A maternidade, ela implica em renúncias, em dificuldades, em obstáculos, né? Então, a melhor coisa da minha vida, eu entendo que sejam os meus 2 filhos. Mas, ao mesmo tempo em que eu queria dar o melhor de mim para eles, eu tinha que me dividir com os meus projetos pessoais e profissionais, sobretudo os profissionais. E eu tenho certeza que você e todas as colegas que estão aqui conosco, né, sabem bem o que é isso, né? Você tem um projeto, às vezes, de qualificação, quer fazer uma pós-graduação, ou quer fazer um curso de línguas, e sempre vem aquela culpa, né? Porque a gente já tem que dividir entre o trabalho fora de casa e o trabalho em casa, né? Que é muito intenso. E a nossa cultura ainda atribui muito às mulheres essas responsabilidades. A Grazi, ela é autora de livros, né? Ela é escritora. E eu queria saber, Grazi, como que foi para você conciliar a escrita do livro com a maternidade? Mesmo os seus filhos já estando adolescentes e adultos, a gente sabe que a preocupação enquanto mãe, ela nunca deixa de existir. Mas acho que no meu caso foi exatamente isso. Eu esperei um pouquinho eles crescerem. Mas eu não estou dando esse conselho para as mais jovens. Eu acho que cada vez mais está sendo permitido para as mulheres a coragem da gente assumir o que nós queremos ser, o que nós queremos fazer, né? Então, quem tem vontade de escrever, seja escrita literária, seja escrita acadêmica, seja escrita poética, escreva, né? No meu caso, eu trilhei um caminho na escrita acadêmica. Então, para eu também me qualificar, me aperfeiçoar, para eu não sair escrevendo coisas das quais eu não tinha uma pesquisa real, né, uma pesquisa intensa, eu tive que esperar o momento que eu fiz o mestrado, que eu fui para o doutorado, que eu me envolvi em projetos de pesquisa. E eu, pessoalmente, fiz uma escolha de esperar que meus filhos crescessem, né, para isso. Então, eu cheguei mais tarde. Não é o conselho que eu dou para minha filha, por exemplo. Eu gostaria que a minha filha fizesse os projetos dela e pensasse na maternidade no segundo momento. Mas isso é muito pessoal, é claro, né? O que é importante? É importante que a gente saiba que a gente pode. Seja agora, seja daqui a pouco, seja mais no futuro. A gente pode aprender a falar russo, a gente pode aprender a dançar do ventre, a gente pode escrever um livro, a gente pode mudar de profissão e a gente pode colocar em exercício os projetos que nós temos para o nosso trabalho, seja enquanto servidoras públicas, seja enquanto profissionais liberais, né? É isso que é importante. Porque a criação das meninas ainda né, era muito mais difícil isso no passado, né, para minha mãe, para as mães de vocês, para as nossas avós, mas ainda hoje
a gente ainda traz um não pode para as meninas, ou isso não é para as mulheres. Então a gente precisa retirar isso. Muito voltado também para a atribuição mais doméstica, né? Digamos assim, atribuições de tarefas domésticas. Isso é obrigação de mulher. Muito bom você falar como se os homens não morassem nas casas e as coisas não tivessem que ser divididas. Então, assim, é uma questão de evolução também que a sociedade vem enfrentando. Isso aí é muito importante porque a gente sabe que há um grande número de mulheres que criam os filhos sozinhas, né? Ou porque tiveram um relacionamento não duradouro com os pais dos seus filhos, né? Ou porque, por razões inúmeras, né? Mas existe também um fenômeno de abandono paterno no Brasil. Tanto que o CNJ, uma época dessa, organizou, né, todo um programa itinerário, né, de investigação de paternidade, de reconhecimento. Existe isso exatamente o que você traz, né, da nossa cultura, ainda achar que os filhos são mais das mulheres do que dos homens. E isso acaba pesando, né, nos trabalhos e obrigações domésticas mais para as mães. Então, a gente sabe que para a gente também poder crescer profissionalmente, a gente precisa de ajuda. Às vezes a ajuda vem das nossas mães, às vezes das nossas sogras, às vezes de uma irmã, às vezes de uma comadre. E muitas vezes de uma profissional doméstica, né, que vai estar ali dando apoio. Então, a gente tem que reconhecer o trabalho das mulheres, remunerar muito bem esse trabalho das mulheres, que é um trabalho de cuidado, que é um trabalho de apoio, porque isso também é um outro reflexo, né? O quanto esse trabalho das mulheres é mal remunerado e mal reconhecido. Mas é isso, a gente tem que mudar os paradigmas, tentar ensinar as nossas meninas que tudo nós podemos e ensinar os nossos meninos, né, que sim, também, que as tarefas e as obrigações devem ser divididas. Homens e mulheres pagam tributos, homens e mulheres têm que passar em provas de títulos e concursos para seguir uma carreira pública, homens e mulheres têm que lavar louça, e cuidar dos filhos e trocar fraldas e etc. Grazi, como que funciona para você? Como que você imagina essa questão da rede de apoio de mulheres para mulheres dentro da sua instituição profissional, onde você exerce as suas atribuições, seja no público ou no privado, a tua visão assim do comportamento mesmo das mulheres para com as mulheres? Eu tenho duas atividades profissionais que elas são muito distintas, né? Que é uma enquanto servidora pública federal, como professora de uma universidade federal, e a outra como profissional liberal na advocacia. E são ambientes diferentes, né, em relação a essa perspectiva de gênero. É claro que existem teorias metodológicas e científicas feministas e que elas são mais usuais no meu ambiente acadêmico do que no meu ambiente advocatício. Então, eu me sinto mais confortável no ambiente acadêmico sobre esse aspecto, né? Então, eu acho que as minhas colegas de trabalho, servidoras que têm compreensão das teorias feministas, têm uma compreensão de menos competitividade, de que a gente deve se unir, que deve haver realmente aquele sentimento, que é tão popular esse termo, né, de sororidade. No ambiente da advocacia, há algumas colegas que têm essa compreensão e outras que não. Essas que não têm, muitas vezes têm um comportamento de competição, de violência, né, de violência de gênero. Né, e a violência de gênero hoje, ela também avança, né, e eu já estou nessa faixa etária, do etarismo também, né? Que você já vem com seus cabelos brancos, então para algumas pessoas já é motivo assim para você ser desqualificada por isso, está ultrapassada, já está mais démodé, né? Então isso não vai acontecer dentro das perspectivas feministas, pelo menos não deveria. Pode acontecer também, né? Por um deslize. Então é claro que a gente tem que ter uma perspectiva de que as mulheres têm uma afinidade, que é a violência institucional com um peso maior sobre nós.
Então, a gente sabe que existe um maior número de pessoas nos cargos de destaque sendo homens. A gente sabe que existe ainda, né, na advocacia isso é muito forte, né? A mulher não pode ser criminalista, ou ela não pode fazer a busca e apreensão de um trator no meio de uma fazenda. Preconceitos, né? Tudo que envolve desigualdade, hostilidades é muito o preconceito, né? Então são perspectivas um pouco diferentes, né? Mas eu vejo também que a advocacia vem mudando. Não é nem pelo amor, até pela dor, porque o CNJ veio com a recomendação agora em 2021 de uma cartilha na perspectiva de gênero para todo o sistema de justiça, né? Então, se a gente tem que ter uma perspectiva de gênero nas nossas petições, nas decisões judiciais, nos pareceres do Ministério Público, etc., entre nós também, né, no trato, né, com as colegas, no momento de fazer um acordo num processo, etc., a gente tem também que ter essa perspectiva e respeito de gênero, né? E jamais, né, a gente pode ter a falsa ideia de que alguém é menos capaz porque é uma mulher, né? Então, isso a gente precisa realmente afastar aí. É algo que está impregnado, né, às vezes, na cultura de algumas pessoas, né? E é até interessante, se você me permitir, um dia desses aconteceu uma coisa bem curiosa. Eu coloquei no Instagram, né, pessoal, uma foto com as minhas alunas e coloquei que a gente tinha se reunido num sábado de manhã para fazer a leitura do discurso de uma pensadora importante no Brasil, que foi a Lélia Gonzalez, que impactou todo o processo constituinte e a Constituição para ter igualdade formal entre homens e mulheres. Mas a Lélia Gonzalez era mais do que isso, ela trazia perspectivas antirracistas, sobretudo. Enfim, ela lutava por um Brasil mais equânime e igualitário, né? Era uma mulher, uma grande intelectual, antropóloga política, filósofa, historiadora, né? Então, uma mulher muito importante, né? Uma pensadora muito importante para a realidade latino-americana, não só brasileira. E um advogado se deu ao direito de escrever lá que eu estava fazendo com que as minhas alunas perdessem o tempo delas, porque elas deveriam estar estudando processo civil, né? Aí eu ri, né? Falei, não vou apagar, deixa lá ele ficar exposto. E coloquei, lê do engano seu achar que as minhas alunas não conhecem processo civil, né? A gente conhece civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional, comercial. Mas, para além disso, a gente tem essas outras perspectivas, né? São perspectivas que provocam o quê? Uma reflexão do direito constitucional, uma reflexão das relações sociais. Né? Você dá um enfoque no pensamento, exatamente. A forma de pensar, porque a gente tem passado por... Eu me formei em 2005 e eu peguei no primeiro ano de faculdade a reforma do Código Civil. Então, assim, é muito difícil porque você não conseguia nem professores que tivessem a experiência com aquela novidade. E agora, recente, em 2015, o Código de Processo Civil também passou por uma reforma. Então, significa que a gente não pode estar amarrado nas coisas, não. O pensamento tem que evoluir. Perfeito. E para a gente poder evoluir no processo, a gente também tem que compreender algumas coisas das relações sociais. Como que a gente vai ter sucesso com a cooperação, o princípio da cooperação do processo civil, se a gente não entendeu minimamente também o que é respeito, né, qual é o caminho jurídico inequívoco, né? Como que alguém vai vir no direito, por exemplo, e querer discutir a opressão como legítima? Né? A opressão de um homem em relação a uma mulher como legítima. Então é isso, as coisas são... tem uma simbiose, né? O direito está diretamente ligado à filosofia, à sociologia, porque nada mais é do que uma forma de você estabelecer um parâmetro para as relações sociais. E as relações sociais são estabelecidas através do pensamento e do convívio das pessoas em sociedade. Exatamente. O direito é uma ciência humana dentro das ciências sociais aplicadas, né? Exatamente isso. Grazi, violência tributária de gênero.
Qual a sua visão sobre a forma como o Estado lida com essa questão? Pois é. A Lei Maria da Penha, né, falou da violência física, violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual, violência moral. Mas, para além dessas 5 violências contra as mulheres, existem as violências institucionais, dentro das instituições a que nós servimos, e existem tantas outras. A violência previdenciária de gênero, a violência tributária de gênero. Especificamente sobre a que você me pergunta, de novo, aquela situação. A maioria das crianças pertencem às mulheres. Muitas mulheres sendo mães solo. Qual é o preço das fraldas descartáveis? Como são tributadas as fraldas descartáveis? Como são tributados os artigos de higiene íntima, né? Absorventes internos, absorventes? Existe uma sobrecarga tributária. Ao mesmo tempo, existem vários estudos, inclusive da CEPAL, que é ligada ao EA, da realidade latino-americana das mulheres, que existe um fenômeno chamado feminização da pobreza. As pessoas mais pobres do continente afro-latino-americano, que a gente prefere definir assim, são as mulheres. Ao mesmo tempo, as mulheres que são as mais pobres são as que são mais tributadas, porque os produtos que elas mais consomem são os que têm os tributos lá em cima. Então, eu até trabalhei numa pesquisa sobre isso, propondo políticas públicas fiscais, né, com mudanças, né, sobre essa exação fiscal sobre as mulheres, considerando essa sobrecarga em cima. A sobrecarga tributária tem gênero. É muito isso, né? curioso, a mulher né? sofre e a gente às vezes não percebe, né? Você acha que, mas realmente, eu tenho um projeto que ele faz acompanhamento de mulheres de presos, de presidiários. Sim. E a gente vê o quanto a codependência emocional obriga aquela mulher a continuar com aquela pessoa sem ela ter uma perspectiva. No caso das companheiras ou esposas de encarcerados, né? Existem 1000 situações que precisam ser problematizadas e compreendidas, né? Inclusive, em alguns casos, né, até a criminalização da conduta delas ou aproximação com o crime, enfim, rende muitos projetos interessantes mesmo. A gente vê muito falar na questão da... Eu não sei nem qual termo usar. Da solidão da mulher encarcerada também? Também, mas não é nem a questão do companheiro. Porque a mulher encarcerada não recebe muitas visitas, né? Não é nem a questão do companheiro não fazer a visita. É a questão da mulher do preso não conseguir se desvencilhar daquela situação, entendeu? A companheira do encarcerado fica refém, isso. né? Sim, são 1001 problemáticas envolvendo gênero, né? Agora, trazendo especificamente aqui para a realidade, né, das servidoras, eu acho que basicamente é isso. Tá com as antenas atentas, se em algum momento está sendo subestimada, né, no seu espaço de trabalho, também está atenta se não está querendo competir ou se tem alguém querendo competir e passar para essa percepção de que deve haver um espírito, né, corporativo e amigo entre as servidoras, né, no sentido de que todas são importantes e que o feminismo traz muito isso. Como a única coisa que o feminismo compreende como fundamental é a equidade de direitos, né, para toda a sociedade, para homens e mulheres, e os homens têm que compreender isso porque os homens têm mães, irmãs, filhas, né? Então não tem nada que os afete quando se discute equidade de direitos. Então o que se pretende no âmbito institucional é isso. Uma evolução de todos e todas, né? Que as mulheres possam ascender nos cargos e funções públicas, tanto quanto os homens, na medida em que demonstrem a sua capacidade. Agora, há especificidades, né? Uma mulher, por exemplo, que está grávida, que tenha que se ausentar, né, para os exames do pré-natal,
ou que tenha emergências com seus filhos nessa sociedade que ainda não compreende, né, que os filhos são dos homens ou mulheres, ou colegas servidores que tenham que trazer os filhos no ambiente do trabalho, também no momento de emergência, porque são muito discriminados, né? A primeira pergunta que vem, muitas vezes, quando o colega vem com um filho, com a filhinha, com o filhinho, uai, seus filhos não têm mãe, não? Né? Então, é aí que a gente vê que a nossa sociedade, como um todo, tem uma dificuldade de compreender, né, que as nossas crianças são nossas, deles e delas, né? A responsabilidade tem que ser dividida, né? É. Então, no caso, é a maternidade, mas toda maternidade tem em coautoria uma paternidade que tem também a mesma responsabilidade. E a gente tem que ver, né, esse livro das violências institucionais, que ele foi em coautoria, né, co-coordenado pela professora Neide Ribeiro, da Unitins, a advogada Emilene Lázaro, né, nós somos 3 coordenadoras desse livro, e ele tem aí várias coautoras. Ele trata dos reflexos, por exemplo, o adoecimento mental das mulheres que sofrem violência. A violência hoje cibernética, porque aquela briga do ambiente de trabalho muitas vezes é levada para as redes sociais. E existem situações, né, de injúria, de difamação nessas redes sociais. Né? Fora as violências cibernéticas próprias, né, como stalking, hoje o sextorção, outras possibilidades, né, de violência sexual hoje no ambiente virtual. Então, a gente precisa dessas teorias na perspectiva de gênero e precisamos também perceber o nosso entorno, observar no nosso grupo de família, no nosso grupo de trabalho, quando que as mulheres estão sendo julgadas, né? Muitas vezes somos julgadas desnecessariamente. Eu vou trazer um exemplo aqui muito pessoal. Minha mãe que me perdoe, né? Mas a época que eu decidi fazer o mestrado, e aí minha filha já estava com 12 anos, meu menino estava com 8, quer dizer, eu esperei que eles crescessem. Eu queria fazer o mestrado em Direito, tinha que ser fora daqui, porque aqui em Palmas ainda não tem, né, no Tocantins ainda não tem o mestrado e o doutorado em Direito, tem outros programas, mas especificamente em Direito não tinha e não tem ainda, e eu tive que fazer em Brasília. E eu me lembro que a minha mãe, quando eu falava com ela no telefone, ela dizia, para com isso, vai cuidar dos seus filhos. Né? Eu não estou julgando a minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Né? Eu estou entendendo a minha mãe, que é alguém que nasceu em 1935, né? Mas e nós, né, que nascemos em outras décadas? A cultura dela é essa. Eu nasci na década de 70, mas eu tenho colegas que nasceram na década de 80 e 90 que às vezes ainda estão apegadas, né, a esses ranços, né? Então, são estereótipos, né? A gente tem que cuidar dos nossos filhos, claro, isso é uma responsabilidade, uma obrigação, está lá no Estatuto da Criança e Adolescente. Mas a gente também tem como delegar, a gente tem como redistribuir, a gente tem como pedir ajuda. Claro que seria maravilhoso um Estado, né, que tivessem aí escolas em tempo integral, creches para quem tem os filhos pequenininhos. Eu acho que isso falta também. Também a gente precisa dizer que para as mulheres da classe média é mais fácil do que para as mulheres que têm as outras interseccionalidades. Né? Há mulheres que andam de transporte público. Como que essa mulher que anda de transporte público vai levar filho na escola, vai para o trabalho e ainda vai fazer uma faculdade à noite? Né? E aí também entram outras discussões, como a violência política, né, que está na última moda e vai ser a moda em 2022. As mulheres podem ocupar os espaços políticos tanto quanto os homens? Né? Será que a mulher, que depois que sai do trabalho, tem lá louças para lavar, roupas para lavar, porque acaba, infelizmente, né, tem ainda esse peso mais para as mulheres que os homens, já falamos bastante sobre isso hoje. Ela vai ter tempo, né, para ir para uma reunião de um partido político, se organizar ideologicamente, se colocar, né, como uma potencial candidata? Claro que é muito mais restrito para as mulheres. Para uma reunião de um PPA da vida, para definir quais são os projetos que o governo vai desenvolver ali naqueles próximos 4 anos. Perfeito, exatamente. A maioria, acredito eu, né, que não saiba nem do que se trata. Né? Ela não consegue nem desenvolver um raciocínio crítico para imaginar uma política pública em benefício próprio, porque ela está tão envolvida com o cotidiano ali, de falta de tempo, não é nem de falta de gestão, é de falta de tempo mesmo, porque o Estado, ele te proporciona a falta de tempo.
Você perde tempo no ônibus, você perde tempo para deixar um filho na escola, você perde tempo para buscar o filho na escola. A problemática do transporte público aqui no nosso estado é um dos marcadores que evidenciam as dificuldades das mulheres. A gente vê isso com as acadêmicas, para chegarem até os campos, seja de Palmas, seja de Porto, né? Tem os outros campos da UFT. O transporte público tem sido precário, né? As pessoas ficam muito tempo nos pontos de ônibus, e tudo isso, né, são aspectos que vão impactar no acesso dessa mulher ao crescimento profissional, porque para crescer profissionalmente não tem outro caminho senão a qualificação, né? E a qualificação, você precisa de tempo, né, para ler, para refletir, para construir seus projetos, etc. Mas eu não gosto de ser pessimista, né? Eu acho que a gente tem que pensar que vamos nos organizar, né, numa rede de mulheres, apoios entre mulheres, né? Começar a pensar sobre o assunto e desenvolver soluções enquanto servidoras públicas estaduais, né, políticas públicas estaduais que amenizem e até que a gente consiga eliminar o problema. Eu sei que, Kelly, muito boa essa conversa, né? A gente foi para muitos caminhos e eu fico feliz assim de poder conversar. É claro que renderia horas cada tema desse, mas acho que o muito importante é isso, a gente acreditar, sem dúvida alguma, no nosso potencial, observar se tem alguém querendo diminuir a nossa autoestima, né? Se tem alguém dizendo que a gente não pode. Esse alguém pode ser um homem, mas pode ser uma mulher também, que às vezes vem e coloca a gente para baixo, né? Claro que todas as escolhas elas têm desafios, a gente tem que mapear quais são os nossos desafios e achar soluções, né? E seguindo com muita vontade, sempre de ser um bom exemplo, né, para nossos filhos, para nossas sobrinhas, afilhadas, afilhados, né? Eu acho que é isso. E os filhos, eu carreguei, às vezes ainda carrego uma certa culpa, porque eu sempre trabalhei 3 turnos, né? Como professora, eu dava aula à noite. A minha filha, desde os 12 anos, ela preparava o jantarzinho dela lá, e o meu filho, assim que fez 10 anos, também, da mesma forma. Mas os filhos aprendem com exemplos. Então, vendo também o nosso exemplo de estudo, de comprometimento, né, com as coisas que a gente faz, eles acabam seguindo. Né? Então, acho que também tem muito isso. Essa culpa, né, de deixar os filhos para a gente se dedicar ao trabalho, ela existe em 2 vertentes. Né? Mas a gente pode amenizá-la pensando que ali os filhos também estão vendo, principalmente as filhas, né, que elas também podem. Eu vou até contar para vocês que estão ouvindo que a filha da Kelly está aqui do nosso lado, ajudando, dando apoio. Pelo jeito aqui, ela é total coadjuvante, né, parceira aí do projeto. Então, acho que é isso, sabe? Acho muito bonito isso. Grazi, queria te agradecer. Gente, vocês estão vendo que a Grazi, ela é uma enciclopédia. Trata de vários assuntos com maestria, é uma profissional de excelência, é uma pessoa maravilhosa. E eu queria, em nome da Cefaz, da EGEFAZ, te agradecer e te dar uma lembrancinha aqui. Em nome de toda a equipe, tá? E te agradecer e já te dizer que nós vamos ter outros momentos para aprofundarmos mais um pouco nessa questão da violência institucional, da violência tributária, que são assuntos interessantes para nós. Talvez muitas pessoas, muitas servidoras na Secretaria da Fazenda ainda não tenham tido esse despertar sobre a violência institucional, sobre o tratamento que se dá para a tributação de produtos que são femininos. Olha, Kelly, eu agradeço demais. As palavras da Kelly foram muito generosas, né? Não sou tudo isso, não. E fico feliz e queria convidar a Kelly e todas, né? E todos, quem quiser fazer parte, a gente tem um grupo
de estudos lá na UFT, vinculado ao curso de Direito, chamado Teoria e Prática Humanizada em Direito e Gênero. A gente abrevia para Direito e Gênero. E está aberta à comunidade externa, quem quiser participar conosco, das leituras, dos estudos, das ações de gênero. E, de repente, a gente pode fazer até uma parceria aqui com vocês, né? E fazer aí, módulos, né, sobre essas violências de gênero, que são as mais variadas, e pensarmos juntas essas questões todas. Já vamos até deixar registrado aqui que vamos levar o convite diretamente ao secretário, que é uma pessoa também que tem um aprofundamento acadêmico bastante interessante, tem um carinho especial pela escola, nós temos percebido isso, e com certeza ele vai ter interesse, sim. Parabéns, Kerly, você está fazendo a diferença na tua instituição, acho que é isso. Cada uma de nós faz a sua parte. Obrigada, Viu? Te agradeço demais. Gente, é isso, ó. Tchau, tchau e até a próxima.